Igrejas, um lugar que tem um significado para cada pessoa. Um lugar para aprender a palavra, para buscar esperança, para ser introduzido numa comunidade. Mas para algumas pessoas, ir para a igreja significa o Master Chief de alguma maneira e homens do polidense? Uau, que diferente. Hoje, rapaziada, a gente vai falar de igrejas, mas não qualquer igreja. Não. Se você acha que aquelas igrejas gigantescas que a gente tem em alguns lugares aqui do Brasil são super espalhafatosas, extremamente exageradas, amigão, hoje eu vou te mostrar a versão americana dessa porra. Se liga, mané. Mega churches, ou mega igrejas. Igrejas essas que são estruturas que custaram por volta de uns 150 milhões para serem construídas. E não. Elas não são megas porque elas querem comportar a maior quantidade de fiéis num lugar só. Não, é pra ser um circo, às vezes literalmente. Mas antes disso, hoje às 2 horas da tarde eu vou estar em live lá na Kik montando Lego. What the fuck? Bom, aparentemente eu vou montar Lego e comentar de outros assuntos. Então, entra lá na live, não se esquece não, viu, mané? Às 2 horas da tarde o bagulho vai ser incrível. Mas beleza, agora vamos entender o que tá acontecendo aqui. Ó, rapaziada, eu vou falar um bagulho aqui que se segura aí porque essa é reveladora. Vocês sabiam que existem pessoas que se aproveitam de religiões pra ficarem milionárias? Eu sei. Puta novidade essa, né, mané? Mas é foda existirem pessoas tão filhas da puta que elas se aproveitam de momentos de desespero das outras pessoas pra fazerem elas passarem pix pro pastor. Porém, no caso das mega church, que foi um bagulho que entrou a conhecimento meu bem recentemente, é uma coisa que, assim, rapaziada, não existe, tá? Isso não existe. Mas eu acredito que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Se você é uma pessoa que não tá afim de ir na igreja porque acha meio monótono, meio chato, você não acha muito legal, palhaços estão entretendo as ovelhas. Eu realmente devo ter perdido algum pet note aqui, porque essa é novidade. No papel, as mega churches teriam o propósito de comportar muitas e muitas pessoas, dadas as estruturas exageradas que ela tem, pra conseguir pregar a palavra e não sei o... Mas na prática, acaba que essas estruturas são bem caras de se manter. Então é óbvio que eles precisam chamar a atenção das pessoas de outro jeito. E como aparentemente Deus não tá muito em alta, eles fazem basicamente uma rave na igreja. Eu não vejo como isso assim agrega no culto, mas legal. Shows neon e homens voando. Uau! A gente também tem apresentações de Natal com uma mulher vestida de elfa girando em cima das pessoas. Eu não sei o que falar. Quando eu digo mega, eu não tô nem exagerando. Olha o tamanho desta bola, rapaziada. Jace, olha o tamanho da minha bola. Custou uma bagatela de 150 milhões de dólares pra esse novo campus. Ai, cara, não dá, mano, não dá, é complicado. Por mais que eu dê a vibe que eu sou uma pessoa completamente consagrada ao satanás, eu já tive muitas religiões na minha vida e uma delas foi cristianismo, apesar que eu já nem sei mais o que esses caras estão pregando, mas ok. Eu acho que é cristianismo, e o que acaba cagando a religião não é nem a religião em si, são as pessoas que estão por trás do palanque. No início da minha adolescência, quando eu ainda ia pra igreja, eu lembro de ter ido numa igreja aqui em Santos, que o pastor, ele era abertamente muito gente fina, tá ligado? O cara, ele não só comemorava o Natal, como ele tinha um filho que depois eu fui entender que ele era gay, tá ligado? Então o cara era muito gente fina. Já alguns anos depois, quando eu fui obrigado a visitar uma com a minha mãe e eu tava na minha fase emo, o pastor disse pra eu cortar o cabelo porque aquilo era coisa de mulher. O cara, assim, vocês veem que é um 880, né? O que eu quero dizer é que tem casos e casos. Existem pessoas que são gente fina e existem pessoas que são extremamente filhas da puta. E aí tem as mega churches, elas estão em cima de tudo isso. Nessas mega churches tem uma parada que eu não sei se é um evento ou o que é, que se chama Stronger Man. Stronger Man tem uma paixão para ajudar homens a se tornarem tudo que Deus criou eles para ser. Filas gigantescas, vários homens, bikes nas rampas, bandas tocando American Ninja Warrior dentro da igreja, mais manobras radicais e ali no meio a gente salpica um pouquinho da palavra de Deus, né? Que não pode esquecer, né? As pessoas foram lá pra isso. Aqui a gente pode ver mais momentos desse evento aqui de 2025, onde tem uns momentos ali que a rapaziada tá orando, lá tem os louvor, né? As bandas tocando. Mas aí, né, conforme a gente vai acelerando, tem carros de luxo ali, né, onde as coisas acontecem. Porque é isso que precisa ter ali, sabe? Você tem que prestar atenção ali, ó, nos carros de luxo, super necessários. Tem as apresentações de circo, um cara que ele parece ser mais rico do que o PIB do Brasil, literalmente heavy lifting, bicicletas, de novo,
Meu, show de luzes. Literalmente American Ninja Warrior dentro da igreja. Então, qual que é o sentido disso? Tipo, qual que é a correlação, mano? $200 a entrada. Se você quiser ouvir a palavra de Deus, você vai em outra igreja. Ali o foco é o show mesmo. E assim, mano, eu não tô nem querendo agir de má fé nem nada, mas eu acho que quando você tem que colocar lutas de boxe e o literal Master Chief no evento, o foco do que tá querendo ser vendido ali não é o culto em si, e sim as atrações. É meio estúpido esses malucos tá querendo criar uma necessidade na cabeça de algumas pessoas que elas precisam pagar $200 pra eles poderem ajudar homens a virarem tudo que Deus criou eles para serem. Porque assim, mano, não me leva a mal de verdade, mas qual que é a necessidade do pastor descer num cubo de gelo gigantesco, ou algo parecido com um cubo de gelo? Eu não vejo a correlação ali. Não era pra eu sentir que eu tô no mesmo patamar do cara? Eu não sinto. Por exemplo, esse é o vídeo promocional do Stronger Man de 2024. Eu vou tocar aí pra vocês me falam se em algum momento vocês lembram que isso é um culto, ou seja lá o que seja isso pra ser. Motocross. Não. Qual foi, mano? Os caras tão literalmente fazendo um rodeio no meio do bagulho. Não é esse bagulho que eles amarram o saco do boi pro bicho ficar agitado pra caralho? Tem luta livre, aí tem culto ali. Aí tem um Deus. A gente precisou de 24 segundos de um monte de outras merdas pra aí a gente chegar na parte que o maluco começa a pregar um pouco ali. Pra vocês verem que o foco dos caras não é nisso mesmo, mano. E olha, eu não vou botar minha mão no fogo por essa informação porque eu simplesmente pesquisei no Google. Mas pelo visto, em alguns lugares nos Estados Unidos, as igrejas não precisam declarar imposto. Ou seja, todo o dinheiro que elas recebem é delas. As coisas estão fazendo cada vez mais sentido aqui. De novo, por mais que eu pareça fechadão com capiroto, eu me interesso muito por religiões e na minha vida inteira eu participei de várias e várias, desde o cristianismo até o budismo, irmão. No caso foram reuniões budistas, eu não sei se tem nenhum templo aqui em Santo, eu acho que tem em São Paulo. Isso significa que eu tô longe de me considerar ateu, tá ligado? Acho que em nenhum momento da minha vida eu me considerei. E é por isso mesmo que eu acho esse tipo de coisa extremamente assustador. Quando uma pessoa tá fragilizada, procurando uma igreja pra tentar buscar a esperança, é muito fácil pra pessoa que tá ali fazendo o culto, ou encaminhar essa pessoa pra um caminho legal, ou fazer ela virar um fanático pelo próprio pastor. E eu não vejo isso daqui de outra maneira, além desse tipo de tratamento. Fazer esse show todo, um bagulho extremamente espalhafatoso e ainda por cima com um paywall de $200, não sei, mano, não parece que você quer que todo mundo vá ali aprender sobre o que eles têm pra pregar, e sim, só os que têm dinheiro pra contribuir. Novamente, os malucos chamaram o Master Chief, irmão, vai tomar no cu. Eu sei que nada disso que eu tô falando é novidade. Aqui no Brasil a gente tem exemplo de pessoas sendo extremamente filhas da puta nesse sentido, mas lá nos Estados Unidos, pelo visto, o bagulho tá em outro patamar. Porque, sinceramente, a única coisa que eu consigo pensar pra falar quando eu vejo esses bagulhos dessas mega church é: meu Deus do céu. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Você aí, já teve alguma experiência com a igreja? Quer compartilhar aí pra gente? Compartilha sua opinião, mano. Diz sua opinião, mano, aqui embaixo, mano. Aqui embaixo. Porque por hoje eu vou ficando por aqui. Não se esquece das lives às 2 horas da tarde. E agora a mensagem final do vídeo, que é: eu tenho jogado muito Borderlands 2 esses últimos tempos, com um personagem chamado Zero. O que pra quem jogou Borderlands 2 significa que I disappear, a ghost amidst the combat, preparing to strike.